5 sinais claros que você está desidratado. Eu sou o professor Fábio Sesquim do Viajando pela Fisiologia e hoje vou mostrar esses 5 sinais para você. Eu recebo todos os dias aqui no canal muitas e muitas perguntas, muitas e muitas dúvidas. E o que eu faço? Eu vou pescando essas dúvidas e vou transformando em novos vídeos aqui para o canal. E por que eu faço isso? Para ajudar você a ser referência na educação física aí na sua cidade e na sua região. Afinal de contas, eu não consigo entender. Tu estudou 4 anos na graduação, faz milhares de cursos e não se tornou referência ainda, cara, não você vai se tornar com conhecimento e o meu canal tem a função de te ajudar com esse conhecimento. Então vamos lá. A pergunta que eu recebi foi direta, assim, professor, me mostra 5 sinais de que o meu aluno pode estar desidratado. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa entender é que o corpo humano, ele em termos de estrutura, de constituição, água é o componente maior que você tem no corpo humano. Então um ser humano adulto, por volta de 60% de tudo que tu vê aqui é água, beleza? Então água é importante porque a água ajuda a regular a pressão arterial, a água ajuda a controlar a temperatura, a água ajuda a transportar nutrientes, hormônios, gases e, portanto, a água é importante para a atividade metabólica de todas as células do corpo humano. E uma das principais formas que nós temos de controlar, por exemplo, a temperatura é, obviamente, perder água do meio intracelular para o ar atmosférico, que é pelo mecanismo de sudorese. Então, quando você começa a ter uma perda maior de água em relação à ingestão, existem sinais fisiológicos de que você entra num estado de desidratação. Então, para ser mais claro, o que é desidratação? Desidratação significa que por alguma razão a quantidade de água dentro das suas bilhões, dentro dos seus trilhões de células está num nível abaixo do que deveria estar. E isso pode acontecer porque talvez a pessoa tenha uma ingestão muito baixa de água por dia, ou porque a pessoa faz exercício, perde água pelo suor e não repõe a mesma quantidade que perde, ou até mais do que perde. Então pode aparecer sinais clássicos de desidratação. E quando a gente fala de desidratação, você tem que prestar atenção em alguns pontos que são essenciais. Primeiro ponto, uma coisa é você estar numa fase inicial de desidratação. Outra coisa é você estar numa fase mais avançada de desidratação. Então, hoje a gente sabe, por exemplo, que quando você está numa fase mais inicial de desidratação, isso não coloca a sua vida em risco imediato. No entanto, você com ingestão simples de água, você pode, obviamente, recuperar esse nível hídrico intracelular e manter a homeostase corporal. Agora, num estado mais grave, quando você está muito desidratado e não tem uma ação de ingestão de líquido para compensar, isso pode levar a coma e pode levar inclusive à morte. Por exemplo, se você está viajando para o Caribe, teu avião caiu no meio de uma ilha inabitada. E se você ficar, por exemplo, 30 dias sem comer quase nada, cara, tu vai passar mal, vai ser foda, mas tu consegue sobreviver. Agora, 4, 5, 6 dias sem tomar nada de água, obviamente que vai ficar difícil manter a vida. Então, a gente precisa prestar atenção em alguns sinais para entender se o meu aluno está ou não desidratado. Então eu coloquei aqui no quadro negro 5 sinais que são sinais de fácil interpretação, fácil observação para você entender se o seu aluno está desidratado ou não. Primeira coisa, boca seca. Boca é uma mucosa, você tem saliva. E portanto, quando a boca está seca, quando você fala assim, nossa, a saliva está muito grossa, a boca está grudando, né? Aquelas coisas brancas na boca grudando. Boca seca é sinal de que você está aproximadamente 1% desidratado. Então, se você vê um aluno seu que está treinando, a boca está muito seca, a boca está começando a ficar arroxeada, isso é sinal de desidratação. Você tem que estimulá-lo a fazer uma ingestão de água, beleza? Segundo ponto, quando você fala assim, estou com sede, então eu vou pegar a garrafa de água e vou tomar água. Quando você fala que está com sede, isso é sinal que o seu hipotálamo
hipotálamo. O centro de regulação hídrica do corpo fica aqui no sistema nervoso central, que é o hipotálamo. O hipotálamo, ele monitora a quantidade de água no sangue, ele monitora a quantidade de sais minerais no sangue e, portanto, a osmolaridade sanguínea. E quando a quantidade de água no sangue ela reduz, o que acontece? O teu hipotálamo, ele ativa circuitos cerebrais que produzem a sensação de sentir sede. Então, quando você fala assim, nossa, estou com sede, deixa eu tomar água, é sinal que você deve estar por volta também de 1% desidratado. Então, o indivíduo falou que tem sede, obviamente já está desidratado e precisa hidratar. Bom, um ponto especial, né, que poucas pessoas orientam seus alunos é em relação à cor da urina, a quantidade da urina, vezes por dia que vai ao banheiro fazer xixi e também o odor da urina. Portanto, a urina, quando você vai poucas vezes por dia no banheiro, quando você vai no banheiro e faz um volume urinário muito pequenininho, a cor dessa urina está um pouco mais escura e a urina está um pouquinho mais fedidinha, isso é um sinal de que você está num processo de desidratação, vamos dizer assim, não inicial, né, mas um pouquinho mais avançado. Então vamos dizer que é um grau um pouquinho mais médio, né? Então, obviamente, que isso significa que o teu rim está trabalhando com uma sobrecarga renal, e se esse processo continuar de forma crônica, isso pode evoluir, por exemplo, para uma insuficiência renal crônica, né? Porque quando fica a urina muito escura assim, é uma insuficiência renal mais aguda, mas se você ingerir água, normalizar, o que vai acontecer? O teu rim vai voltar a filtrar normalmente, beleza? Bom, o quarto ponto é tontura. Então o indivíduo está lá treinando, e de repente se sente tonto. Tontura é um sinal de que está faltando circulação de sangue e oxigenação no cérebro. E o sangue, você sabe, a maior parte do sangue é água. Então, quando o indivíduo, por exemplo, ele está treinando mais pesado e ele tem uma tontura, a gente sabe que é uma queda momentânea da pressão arterial sistólica, principalmente. E se a pressão arterial sistólica diminui, a velocidade de sangue que vai para o cérebro e oxigenação para o cérebro também diminui. Agora, existe aquela tontura que não é tão aguda assim, né? Por exemplo, você saiu do leg press e sentiu um pouquinho tonto. Não, tem a pessoa que está fazendo exercício e de repente começa a sentir tonta e fica tonta, Isso é sinal de desidratação, porque toda vez que você desidratar, presta atenção nisso, você diminui o volume plasmático do sangue. O que é o volume plasmático do sangue? O volume plasmático do sangue é a quantidade de água que você tem no sangue. Portanto, se eu diminuo a quantidade de água no sangue, o sangue vai ficar mais pesado, vai ficar mais difícil o sangue circular, o sangue vai ficar mais denso. E aí pode diminuir a quantidade de sangue que vai para o cérebro durante o exercício e, consequentemente, a oxigenação e o indivíduo sentir a tontura, beleza? Então, já te falei 4 motivos, falta o quinto, que é talvez aquele mais, vamos dizer assim, que é importante, mas que as pessoas menos usam no dia a dia por falta de conhecimento, que é o seguinte, presta atenção. Vamos imaginar que chegou um aluno para você, está alimentado, está hidratado, e ele vai fazer um treino aeróbico na bike de intensidade moderada, beleza? Então, se eu criar um gráfico aqui e colocar aqui o tempo de exercício em minutos, e aqui eu colocar a resposta da frequência cardíaca e da pressão arterial, por exemplo, sistólica, para um treino moderado, se você monitora a pressão ou a frequência cardíaca durante o treino, você sabe que é assim, né? A frequência cardíaca vai aumentar no início e aí ela vai estabilizar, entrando em estado de steady state ou estado estável, a variável cardiovascular, certo? Legal. Como eu sei que a água é componente do sangue e, portanto, a água é componente do sistema cardiovascular e, portanto, a água é importante para manter a pressão arterial e regular a frequência cardíaca, quando você faz o mesmo treino, o mesmo tipo, no mesmo método, no mesmo volume, na mesma intensidade, e você monitora, por exemplo, a frequência cardíaca e a frequência cardíaca faz isso aqui, ó, ela aumenta, e ela começa a aumentar
e fica num nível maior em relação ao que é habitual para esse treino que a pessoa já faz. Então quando você tem para o mesmo método, para o mesmo volume, para a mesma intensidade, para o mesmo meio, para o mesmo tipo de treino, um aumento substancial da frequência cardíaca, isso é sinal que o seu coração está trabalhando mais vezes por minuto para fazer o sangue circular mais rápido, porque ele está mais pesado, ele está mais denso. Por quê? Porque o indivíduo talvez começou a sessão de treino desidratado e desidratou mais ainda durante o exercício, e por isso esse indivíduo não está completamente hidratado. Então, no caso de desidratação no treinamento, a resposta da frequência cardíaca ela é substancialmente maior em relação ao nível hidratado. Então, você monitorando a frequência cardíaca dos teus alunos ao longo dos treinos, você também pode ter um sinal fisiológico de que o indivíduo está desidratado. E aí vem a pergunta para encerrar o vídeo. Professor, se está desidratado, o que tem que fazer? Hidratar, tomar água. Por isso que é importante você orientar os seus alunos sempre o quanto que ele deve, sempre que ele deve tomar água antes do treino, durante o treino e após o treino, porque a água é componente importante do corpo humano. A água ajuda a regular a pressão arterial, ajuda a regular a circulação de sangue, a frequência cardíaca e, portanto, a água é saúde. Então, muitas vezes, por exemplo, crianças, da idade da minha filha Júlia, tem 7 anos, eles querem brincar e esquecem que tem que tomar água. Aí quando chega pra você, ai pai, pelo amor de Deus, me dá água. Aí você vê a boca tudo grudando, aí você vai fazer xixi, aquele xixi mais fedozinho, meia tontinha. Então criança quer brincar e esquece de tomar água. Tu trabalha com criança, tu tem que ficar em cima para tomar água. Idoso, também não, cara, o idoso parece que esquece de tomar água. Você que trabalha com idoso tem que lembrar de tomar água. Atleta, você que trabalha com atleta, tem atleta que não gosta de tomar água não, bicho. O cara toma Gatorade ou Raid da vida aí, por quê? Porque tem gosto. Mas o fato é, você tem que orientar, tomar esse cuidado e orientar os seus alunos. Beleza, professor? Quanto de água tem que tomar por dia? Cara, dá para saber isso? Dá. Então eu vou deixar o card aqui, tem esse outro vídeo aqui para você descobrir quanto que você tem que tomar de água por dia nos dias que você treina e nos dias que você não treina. Beleza? Gostou desse vídeo? Deixa o like, compartilhe com seus amigos, comente aqui, porque isso ajuda o canal a crescer. O canal crescendo eu vou ficar mais feliz, eu ficando mais feliz eu vou fazer cada vez vídeos melhores para vocês. E me ajude, eu quero chegar a 200 mil inscritos até o final de 2022. Cara, tá difícil, mas eu preciso da tua ajuda, me ajude, porque é o canal crescendo, vou fazer cada vez mais vídeos para vocês. Beleza? Não se inscreveu? Se inscreva, é gratuito. Todas as terças, todas as quintas, às 21 horas, um novo vídeo para você. Grande abraço. E até o próximo vídeo.